que ela seja agora vazia de si mesma e cheia do Teu Espírito Santo, um canal de bênção, de instrução, de admoestação, também de conforto e consolo, de guia para todos que a ouvem hoje, que nós possamos ser transformados pela Tua palavra que é viva, que saia da boca dela como uma espada e possa nos tocar e possa falar no mais profundo do nosso ser e nos levar para mais perto de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Bom dia a todos. Uma alegria estar com vocês e ainda é uma honra poder pregar a palavra do Senhor, mas um dia tão especial, um dia de festa, né, da apresentação de um pequenino ao Senhor, do Rafael. E eu quero compartilhar com vocês acerca de um princípio espiritual que é poderosíssimo. Poderosíssimo no reino do Espírito e no mundo físico. Eu quero falar acerca do princípio da unidade, da união. E a palavra que nós vamos abrir está em Gênesis, no capítulo 11. Então, eu quero que vocês... Não precisa abrir, pode clicar, ou pode, Gênesis 11, já é o 1, porque é a história conhecida da Torre de Babel. Gênesis 11, 1 diz: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E, deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é só o começo, diz a minha versão. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Até aqui. Gente, por que será, né, que o Senhor não se agradou dessa torre? O que vocês acham? Porque está certo que Deus não gostou, né? Ele diz assim: desçamos. É interessante porque está no terceiro, ó, pessoa do plural. Deus Pai, Filho e Espírito Santo olharam lá do alto e viram aquela cidade e aquela torre que os homens tinham construído. E ele falou: se eles continuarem esse projeto, nada vai detê-los. Então, vamos descer, vamos confundir, e aí eles vão se espalhar. A questão é, por que ele não se agradou? Vocês já pararam para pensar? Vamos lá para Gênesis, entender o porquê disso. Eu gosto da minha versão. A minha versão diz assim, eu até queria, antes de Gênesis, ler para vocês. A minha versão diz assim: no versículo 4, como é que diz nessa versão, Vlad? Gênesis 11, 4. Deixa eu ver se é igual. Essa versão é diferente. A minha versão diz assim:
Os homens disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. E interessante essa palavra célebre. Como a gente vê, querer ser celebridade não é coisa nova. Não é coisa de tempo de internet, nem de rede social. Não é coisa do século XXI. Querer ser celebridade é algo, né, desde lá de trás. E é interessante porque, quando a gente vê agora em Gênesis, no capítulo 1, 28, o Senhor tinha dado uma ordem expressa a Adão, a Eva, ao ser humano, e esse pessoal de Babel, estes homens que edificaram essa cidade, eles conheciam essa ordem. E qual era a ordem? Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. E ele ordenou, mais adiante você vê, que eles enchessem e se tomassem a terra. Mas o que eles decidiram? Eles decidiram se unir, eles decidiram fazer o nome deles conhecido na terra. E é curioso, porque a gente vê que é uma geração que é descendente de Caim. Vocês se lembram da história de Abel e Caim? Abel, o Senhor havia pedido uma oferta muito específica. Eles sabiam que a oferta deveria ser o sacrifício de um animal. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E isso é uma coisa estranha para nós ocidentais, parece até bárbaro, né? Derramamento de sangue. E a gente vê que Abel obedeceu, pegou do seu rebanho uma ovelhinha sem mancha, sem defeito, e ele sacrifica ao Senhor. E a oferta sobe. Mas Caim, que era agricultor, pegou o melhor da sua colheita e ofereceu ao Senhor. Mas ele sabia o que Deus havia pedido. Ele sabia que deveria levar uma oferta de sangue. Mas o que passou pela cabeça de Caim, né? Mas será que tem que ser mesmo do jeito que Deus falou? Por que matar um bichinho? Afinal de contas, a minha colheita é tão linda. Por que não oferecer o meu melhor do meu jeito? E aí nós sabemos o que aconteceu. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi recusada. E ainda assim, o Senhor vai atrás de Caim, porque Caim fica emburrado. Ele faz bico. E o Senhor diz, se você ler a história, que o Senhor vai atrás de Caim e diz a ele: Caim, mas por que caiu o teu semblante? Por que você está chateado? Por que você está aborrecido? Não é certo, se você proceder bem, se você trouxer a oferta, você vai ser aceito? Ainda assim, Caim endurece o coração e o que ele faz? Ele vai e mata o irmão. Por que é importante a gente entender isso? Porque existem alguns princípios aqui importantíssimos que a gente precisa entender. O Senhor havia dado uma ordem. E ele sabia que aquilo precisava ser feito daquela maneira. O sangue é algo muito importante no reino do Espírito. Muitas religiões entendem isso. E por que eu digo religiões? Porque existem, muitas vezes, o inimigo, ele imita. E a gente vê, né? Quem que já não passou numa encruzilhada e já viu galinha, já viu coisas assim sacrificadas, não é? O sacrifício de sangue. O sangue é importante. Queridos, a única coisa, né? E eu sei que tem médicos aqui, que o ser humano ainda não conseguiu reproduzir, é a água e o sangue. O sangue fala no reino do Espírito. É por isso que a gente tem que doar sangue. Com toda essa tecnologia, ainda não conseguiram fabricar sangue. E nem vão conseguir. A mesma coisa a água. É provável que as próximas guerras não sejam mais por causa de petróleo, mas por causa de água. Água e sangue. E aqui a gente vê
que esse povo, que conhecia a ordem do Senhor, sabia que Deus tinha ordenado que eles se espalhassem pela terra. E depois que Caim é banido, Caim, ele fica errante pela terra, somente quando nasce mais um descendente, Sete, é que o nome do Senhor volta a ser invocado, volta a ser adorado. E agora, com essa introdução e esse contexto, a gente pode entender o que aconteceu aqui e o porquê Deus se desagradou e confundiu de maneira que a cidade e a torre fossem destruídas, ou seja, nem fossem construídas como eles planejavam. Eles dizem: edifiquemos a nós uma cidade e tornemos célebre o nosso nome. E aqui é uma coisa interessante essa questão da celebridade, né? Porque quando a gente vê um bebezinho lindo como Rafael, quando a gente vê uma criança, nós sabemos que a maior necessidade de todo ser humano, eu costumo dizer que são 3 vitaminas. A. Que vitamina é essa? Amor, aceitação e a aprovação. Todo ser humano, toda criança precisa saber que ela é amada, que ela é aceita e que ela é boa, é bonita, é capaz, é competente, que o que ela faz vai dar certo. Então ela traz aquele rabisco para você e você fala: mas que lindo! Ela depois vai lavar a louça ou arrumar a cama, tudo embolado. Mas a mãe tem que dizer: mas que bonito, mesmo que depois, quando ela sair, você tenha que dar uma alisadinha. Né? Por quê? Porque para a criança crescer emocionalmente saudável, ela precisa saber que ela é capaz e que ela é boa. Só que a gente sabe que o nosso amor é tão imperfeito, o único que consegue dar esse amor totalmente incondicional é Deus. O nosso amor humano é bem falho, né? E a gente vai ensinando para as crianças desde pequenininhas que elas vão ser aceitas se for boazinha, se fizer aquilo, se não fizer isso. Alguns chegam até a falar: olha, não faz isso porque o Papai Noel, o Papai do Céu não gosta. O Papai do Céu vai ficar bravo com você, né? Olha a distorção. Sendo que o único que ama a gente perfeitamente e sem nenhuma condição é Deus. Né? Mas o que acontece? Esse amor muitas vezes é falho e, para todos nós, em maior ou menor grau, e uma das coisas que acontece muitas vezes é que, na falta desse amor genuíno, a gente vai substituindo isso pela necessidade de admiração. Claro, todos queremos aprovação e ser reconhecidos. Todos queremos afeto. Mas, muitas vezes, esse amor vai dando lugar a uma admiração que é algo narcisista e egoísta. Aonde eu começo a querer ser admirado pelas coisas que eu tenho, e eu começo a achar que eu sou melhor do que você, porque eu tenho mais, porque eu faço melhor, porque eu tenho alguma coisa que você não tem. E a dinâmica do narcisismo é quando nós trocamos o afeto pela admiração. É mais importante eu ser adorada, reconhecida, famosa e importante do que realmente ser amada. É mais importante ser invejada ou invejado. E aí a gente vê, às vezes eu vejo esses shows de grandes artistas, alguns de rock, de outras coisas, e eu fico olhando aquele público, né? Alguns chorando, outros, vocês já viram esses artistas, né? Que levam aquelas multidões, e não só levam a multidão porque eles são tremendos e talentosos, mas você vê aquela idolatria, aquelas pessoas que querem tocar, que querem pegar neles, que chegam a rasgar roupa, tem que pôr um monte de segurança, porque senão as pessoas, gente, se matam para chegar perto deles.
E às vezes eu fico olhando e eu falo, meu Deus, que coisa perigosa. Como é que um ser humano lida com tanta admiração, com tanta devoção, com tanta veneração? Porque nós, queridos, nós não fomos criados para ser adorados. Nós fomos criados para sermos amados. Nenhuma criança foi feita para ser adorada. As crianças devem ser amadas. Só que nós trocamos o afeto pela admiração. Porque a nossa natureza humana é idólatra. A gente tende a idolatrar, a adorar coisas. Quando a gente vê, adora o carro, adora o filho, adora o marido, adora, né, é a grife, é qualquer coisa. A gente troca, porque existe uma carência de afeto, e na tentativa de preencher esse afeto, a gente vai substituindo por fama, poder, admiração. E a gente vive esse tempo de celebridade. As pessoas fazem loucuras para serem famosas, não é verdade? Alguns instantes, né, de aparição. Esse povo aqui não era diferente. E eles queriam o quê? Fazer o nome do Senhor conhecido? É isso? Era isso que eles queriam? Fazer qual nome conhecido? O deles. Este povo não invocava o nome do Senhor. Eles achavam que nem precisavam do Senhor. Afinal de contas, eles são tão maravilhosos. Eu sou tão suficiente. Eu não preciso. Eu me basto. E a gente vive um tempo assim, um tempo de autossuficiência e de independência de Deus. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho fama. O que é que eu tenho? Será que eu preciso mesmo de Deus? Ah, claro, eu preciso de Deus na hora do aperto, talvez. Eu preciso de Deus quando as coisas não vão bem. E daí eu dou uma corridinha. Mas o pior é que às vezes eu nem sei para onde correr. Porque tem tanta coisa estranha, tanta religião e tanta coisa esquisita. Eu sei porque eu já vivi isso. Na hora do aperto a gente nem sabe para onde ir. E vai, às vezes, embarca nas coisas mais loucas. Eu vivi isso já. E é interessante porque esse povo vivia assim. E decidiram, então, construir uma cidade para fazer o seu nome conhecido, para chegar até o topo e ficarem famosos. Mas agora nós vamos chegar ao ponto da minha ministração. Coloca de novo, por favor, Vlad, Gênesis 11, 1. Eles tinham um só idioma. Essa versão não é tão boa. A minha versão, que é igual à original, diz assim. Talvez você tenha a Bíblia aí? De papel ou... Veja a sua versão. Gênesis 11, 1 diz assim. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Um só idioma e um só discurso. O discurso, eles não apenas se entendiam porque tinham o mesmo idioma, mas eles falavam a mesma coisa. Eles estavam em concordância, eles estavam de acordo. Eles decidem, então, construir a cidade, construir uma torre, para fazer o nome deles conhecido, não o de Deus, para que eles fossem célebres, eles fossem adorados. E então, o Senhor, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, vocês veem que está no plural, diz, no versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Preste atenção nisso. Na minha versão diz, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Nessa versão aqui diz, em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. E aqui, queridos, que eu quero compartilhar com vocês um princípio muito importante. O princípio da unidade. Se eu e você, Rodrigo, concordarmos a respeito de uma mesma coisa,
E concordar a respeito de uma mesma coisa não é simplesmente, vamos fazer tal coisa. Porque, veja bem, vamos supor uma coisa, vamos pintar essa caixa aqui. Vamos pintar? Vamos, Rodrigo? Então, que cor você quer pintar? Mas eu acho melhor prateado. Por que não verde? E que tal azul? E aí? Mas aí a gente chega num acordo. Mas aí eu fico, mas por que foi prateado? Eu pergunto, isso é concordância? Concordância é quando eu falo a mesma coisa, eu penso a mesma coisa, eu sinto a mesma coisa. É quando eu estou junto com você. Duas pessoas juntas, em torno de um mesmo propósito, que querem a mesma coisa, que sentem a mesma coisa, que falam a mesma coisa. Algo poderoso é liberado na terra e no céu. E a Bíblia declara que não há restrição para duas pessoas que estão em concordância e querem fazer algo juntas. Isso é um princípio tão poderoso, gente, mas tão poderoso, que mesmo quando esse projeto é ruim, é maligno, é iníquo, como era Babel, esse projeto não era algo divino, era humano, era terreno, era algo que ia trazer veneração para eles. Ainda assim, o Senhor olha e fala, uau, esses caras são uns, eles falam a mesma coisa, eles pensam a mesma coisa, o discurso deles é um só, não haverá restrição, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. E se a gente vê, pensa na máfia. Gente, não é só a Itália, tem também a máfia japonesa, a Yakuza, não é assim? E existem outras organizações criminosas. Quantas não existem, não é verdade? E elas prosperam. E não precisamos nem ir muito longe para outro país, né? Quantas organizações criminosas, né? Pessoas que têm projetos malignos, corruptos, mas que estão unidas em torno da sua ganância, do seu propósito, do seu eu, de encher o bolso ou de qualquer outra coisa. E eles concordam, e eles planejam, e eles querem a mesma coisa, sentem, têm o mesmo propósito. Uau! Haja, né? Haja Sérgio Moro, né, gente, para deter certos projetos, não é verdade? Haja, né? A questão, nas nossas vidas, vamos aplicar isso a nós. A palavra de Deus declara, e vamos abrir a Bíblia, né? Se você tiver a sua, se acostume a ver a sua Bíblia, porque as versões são diferentes. E tem versões melhores do que outras. Mateus 18, 19, Vlad, por favor, para aqueles que não têm Bíblia poderem acompanhar. Aqui, queridos, é o próprio Senhor Jesus fazendo uma declaração. E essas declarações que ele diz, em verdade vos digo, assim é a minha versão, ele diz, em verdade vos digo, que se dois de vocês concordarem na terra em algum assunto, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Gente, uau, que coisa séria! Que coisa séria! Parece fácil, né? Você fala assim, bom, então, é só eu concordar. Eu vou concordar aqui, vou concordar com a Marlene. Vamos orar, Marlene? Chega aqui, Marlene, me ajuda aqui. Vamos concordar? Puxa, sobe aqui. Vamos concordar a respeito da cura da Joaninha. Amém. É a vontade de Deus que ela seja curada, não é verdade? Você quer que ela seja curada, eu quero. Aí você chega para mim e fala, a Joaninha está com esse problema. Vamos orar, vamos. Só que no meu coração, sabe como é que eu estou? Eu estou assim. Que é? Essa doença? Todo mundo que teve esse troço morreu. Não conheço um que ficou curado.
Eu pergunto, vai ser atendida a minha oração? Isso é concordância? Ou então, você me pede oração. Olha, vamos orar? Porque o pastor está querendo construir lá derrubar um muro e fazer um espaço lá fora. Ah, vamos. Também, né? Tanta coisa boa para usar o dinheiro da igreja. Vai usar para quebrar o muro e fazer um espaço não sei o que lá? Isso é concordância? Agora, abram as suas Bíblias em Tiago. Obrigada, Marlene. Vocês entenderam já, né? O que é concordância e o que não é concordância. Vamos lá para Tiago. Eu quero pegar minha versão aqui, que eu gosto mais dela. Não gosto muito dessa aí. Vamos ver se eu acho o que eu quero aqui. Tiago. Aqui fala de sabedoria, Tiago 1,5. Tiago. Tiago. Já está aí? 1,5. Ah, eu não falei? Desculpa, gente. Aqui diz: se, porém, algum de vós tem falta de sabedoria, a minha versão diz, necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Aqui fala de sabedoria, mas aquilo que você pede a Deus, que você sabe que é a vontade dEle, e você pede, Ele diz que vai te ser concedido. Ele tem o desejo, Ele quer te dar. Agora o versículo 6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar. A minha versão diz, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Próximo 7. Não pense tal pessoa, aqui duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. Uau! Mas aí você fala assim, mas não basta pedir? Não. Você precisa pedir com fé. Você precisa pedir em nada duvidando. E assim vai ser com você. E olha só o que a Bíblia diz ainda. Abre lá, Vlad, deixa eu achar. Hebreus 3:12. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo. A minha versão diz assim: perverso coração de incredulidade, que os afaste, que te afaste do Deus vivo. Olha que interessante. A Bíblia chama, o Senhor mesmo chama o coração, a pessoa que é incrédulo, o coração incrédulo, de perverso. Aí você fala, mas nunca pensei nisso. Para mim, gente perversa é gente ruim, gente que faz maldade. Mas aos olhos de Deus, e lembra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A gente às vezes quer que Deus se adapte a nós e Deus pense como a gente. Deus quer que nós pensemos como Ele. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E Ele chama o coração que duvida da sua palavra, que duvida do que Ele diz, de perverso. É perverso para Ele. E é interessante porque você se aproxima de Deus, às vezes pedindo, e você fala, Deus, mas eu estou aqui clamando, pedindo. Mas o nosso coração, às vezes, está tão cheio de medo, está tão cheio de dúvida, está tão cheio de insegurança, está tão cheio de incredulidade. E aí não acontece nada. E às vezes a gente põe a culpa em Deus, e fica até chateado com Deus, porque acha que Ele não está ouvindo a nossa oração. Mas lembrem, queridos, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu me encho da palavra, a minha mente é renovada.
E eu começo a pensar o que Deus pensa, sentir o que Deus sente, e eu começo a dizer aquilo que Ele diz. E isso é poderoso. A palavra tem poder de criar. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Ele deu esse poder a nós. Quando eu falo alguma coisa, gente, palavra não tem volta. As palavras, elas permanecem. Quando eu lanço uma palavra, ela fica. E essa palavra, carregada de fé, ela tem poder de criar. Coisas são criadas pela palavra, coisas são destruídas. Gente, nós precisamos tomar posse desse poder extraordinário que nós temos. Gente, um casamento. Vou pegar um casal aqui. Pegar um casal. Deixa eu ver. Cadê um casal aqui? Quem que está um casal? Um casal ali. Anias, fica de pé ali. Pode ficar aí mesmo. Pega na mão dela. Pense em alguma coisa que vocês querem muito. Já pensou? Pensou em algo que você quer muito? Pensou? Você já sabe o que ela quer? Estão de acordo? Vou pensar, tá? Vou chutar aqui. Comprar uma casa nova. Uma casa própria, sei lá. Vamos supor que seja isso. Aí você. Aí ela, mas será que o dinheiro vai dar? Mas será que não vai dar? Ai, meu Deus, isso só me vai acabar com a gente, nós vamos quebrar. E aí? E a dívida? E depois o banco? E se tomar o nosso carro? Eu pergunto, é concordância? Vai dar certo, gente? Mas um casal, segura a mão dela, levanta para o céu aí. Juntos, fala assim, juntos. Mesma coisa, mesmo propósito, mesmo sentir, mesmo pensar, nada pode deter vocês dois. Isso é um princípio espiritual. Isso é uma lei no reino que funciona. Dois irmãos, eu peguei um casal, mas eu poderia usar aqui qualquer pessoa. Duas irmãs juntas, oram, a vontade do Senhor, em nome de Jesus, a mesma coisa, o mesmo Senhor. Eu creio, Senhor, é a tua vontade, eu oro em nada duvidando. E o Senhor diz que vai ser assim com você. Isso é tremendo, gente. Nós precisamos aprender a exercitar esse poder. Muitas casas estão divididas e não prosperam. Porque, e o Senhor diz, casa dividida não prospera. O que Ele está falando? Casamentos que estão divididos por quê? Porque cada um pensa uma coisa. Cada um quer os dois não chegam em acordo. Vai chegar onde? Dois irmãos. Duas pessoas, dois amigos. Querido, você precisa muito de algo. Arrume um companheiro de oração. Uma companheira de oração. Alguém que você saiba que crê na palavra de Deus. Que você pode contar. E junte-se a essa pessoa. Junte a essa. E comece a orar a palavra de Deus acerca daquele assunto. Comece a declarar no reino do Espírito a palavra de Deus. Até que aquela palavra encha o seu coração, encha o mundo espiritual. Nada pode deter. Aquilo que 2 ou 3 concordarem na terra, em nada duvidando, o Senhor diz que vai ser com você, vai ser assim. E aqui, gente, quantos nós somos? Agora, vocês entenderam a importância do mesmo pensar e do mesmo sentir? Por quê? Eu posso até orar e concordar, mas no meu coração dizer, vocês entendem? Não pode ter esse, uma mente, o mesmo falar. Nada, coisa alguma pode nos deter. Deus funciona. Nós sabemos que isso, né? Como eu falei para vocês, a gente vê coisas, às vezes, pessoas com projetos malignos, corruptos, que estão unidas. A unidade é algo que funciona. Quanto mais quando a gente pede algo que é a vontade de Deus, no nome que é sobre todo nome, e ao qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Gente, juntos, não há nada que a gente não possa fazer.
Queridos, mas isso é tão sério, né? Tem ainda gente orando. Vou esperar terminarem todos de orar. E eu oro porque eu sei que vocês sabem disso. Mas não basta saber. Nós precisamos de revelação desse princípio. Precisamos aplicar isso de maneira genuína às nossas vidas. Ainda tem uma mesa orando. Nós temos que estar em concordância, certo? Então nós vamos esperar eles terminarem. E aqui eu queria também aproveitar para lembrar especialmente os casais desse princípio, né? Pedir só para... Queridos, comigo agora, todos juntos, ó, conectados comigo, atenção, ok? Gente, um casal unido, que pensa a mesma coisa, que sente a mesma coisa, que quer a mesma coisa, em torno do mesmo propósito, não há nada que vocês não possam conseguir. A Bíblia diz que vocês, marido e mulher, são uma só carne. Deus não vê dois, Deus vê um. E se vocês se reúnem em torno do mesmo propósito, uau! A questão é que tem que estar unido no mesmo propósito. E a Bíblia diz assim lá em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira, para que não se interrompam as vossas orações. O que é se pôr o sol, né? Não deixa o dia virar sem resolver conflito. Não deixa o dia virar sem resolver a questão com o seu marido e com a sua esposa. E olha, aí fala de marido e mulher, mas eu creio que isso se aplica também a todos nós, né? A gente não deveria deixar passar. Tem gente que pensa que o tempo resolve conflito. Ah, não, o tempo não sara nada, gente. O tempo só adia, embola e a coisa vai crescendo. Conflito tem que ser resolvido, tem que ser lidado, tem que ser tratado. E não adianta, você vai orar com a pessoa e a pessoa está brava, está chateada, ou está... Né? As mulheres, às vezes, né, querem que o marido ore, e o marido... Vai, ora aí você. Eu pergunto, está funcionando isso? Né? Parece que é castigo, né? Vem aqui orar. Né? Mas quando a gente entende o poder da oração, você não precisa ficar 2 horas orando. Não precisa ficar um palavrório com Deus. Deus gosta de oração de criança, simples. Você não precisa orar que nem eu, nem que nem ela, nem que nem ele. Deus quer um coração sincero. Deus diz que coração contrito e quebrantado, um coração que se humilha diante dele, ele não despreza. Não precisa falar muito, não. O que você precisa de uma boa concordância? O que é uma concordância bíblica? Você tem um assunto, a Bíblia tem palavra para todo tipo de assunto e questão. Você tem que pegar um versículo bíblico que se aplique àquela questão. Seja finanças, seja problema no casamento, seja relacionamento com amigos, seja libertação de um vício, de um mau hábito, seja qualquer questão que você esteja vivendo. E se você não tem peça ajuda de alguém que conhece mais a Bíblia do que você. Qual é o versículo que pode me ajudar nesta questão? Pega aquele versículo, arruma uma pessoa que creia e concorde com você e começa a orar em cima daquilo. Não há nada que a gente não vai conseguir. Agora, a gente imagina uma igreja unida em cima do mesmo propósito. E olha, gente, eu quero coisas incríveis. Eu estou orando por esses terrenos baldios aqui do lado. Eu quero um campo de futebol para as nossas crianças. Eu quero um campo de futebol onde todo o pessoal também, né,
da nossa estalagem possa ir. Aí as pessoas me falam, não, é muito difícil, não, porque a gente não acha o dom, não. Falei, queridos, vocês concordam comigo? Que nós temos 130 crianças aqui, né? Fora 50 pessoas em situação de rua, né? Imaginou que legal ter um campo de futebol? Um espaço que a gente possa, né? Esse é um motivo, mas quantos motivos maravilhosos, né? Então, o que eu quero convidar é vocês a ficar de pé, mas primeiro você ter o seu tempo com Deus. Sabe por quê? Talvez você fale assim, puxa, mas eu tenho esse pedido aqui que é uma coisa entre eu e Deus. Maravilha! Lá na oração, antes da oração do Pai Nosso, o Senhor dá uma instrução. Ele diz, quando você orar, não faça como os fariseus que pensam que porque ficam repetindo, vão conseguir de Deus alguma coisa. Fecha a porta do seu quarto e ora. Né? E tem algo muito extraordinário aqui. 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, deixa eu achar. 1 aos Coríntios, eu creio que é o 1, vamos ver se eu acerto, 16, vamos ver se é o versículo que eu quero. Não é não, gente. Primeiro aos Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Esse é o momento de nós nos unirmos ao Senhor. Agora, como é que nós nos unimos a Ele em primeiro lugar? Queridos, as pessoas, eu me lembro que há muitos anos atrás, eu ia à igreja e eu via aquele Cristo crucificado. E eu pensava assim, meu Deus, coitado, por que fizeram aquilo com Ele? Eu não entendia a cruz. Eu não entendia por que a cruz. Eu não entendia o que era uma aliança de sangue. Mas naquela cruz, o Senhor fez uma aliança de sangue com a raça humana. É um pacto, como um casamento. Só que casamento hoje é uma coisa tão frágil, não é? Que as pessoas casam e descasam. Mas, no reino do Espírito, uma aliança de sangue é algo muito poderoso. É algo irrevogável. Naquela cruz, o Senhor fez uma aliança de sangue conosco. Naquela cruz, o Senhor disse sim para a raça humana, igual uma noiva com um noivo. O Senhor disse, eu te aceito. Olha que lindo. Deus estendeu a mão para nós e falou assim, olha, eu te aceito como você é. Com todos os teus pecados, com todos os teus problemas, com o teu mau gênio, com as tuas manias. Deus estendeu a mão naquela cruz e disse, eu aceito você. Eu te recebo. Tu teus vícios, teus maus hábitos, eu te aceito. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te cura. Eu sou o Deus que te purifica. Você não dá conta sozinho, na tua força de vontade, nem de recusar o bolo de chocolate na geladeira, não é verdade, meninas? Que força que a gente faz para falar não para aquele bolo. Mas quando vai ver, você está lá. Nem o bolo de chocolate, até o bolo de chocolate nos domina. Se não for a misericórdia de Deus. Mas naquela cruz ele diz, vem com a tua gulodice, vem com a tua bebedice, vem com os teus problemas, vem com os teus defeitos, vem com as tuas mágoas, vem com as tuas dores, vem com as tuas feridas. Vem, eu aceito você. Lembra da vitamina AA? Eu aceito você do jeito que você é. Ah, não, mas eu preciso mudar. Não, querido, eu é que te mudo. Você não é capaz de se mudar.
Você tenta fazer uma coisa boa, dali a pouco está pisando na bola de novo. Não é assim que nós somos. Vem como você está. Eu sou o Deus que te recebe. Eu sou o Deus que te aceita. Eu sou o Deus que te perdoa. E eu sou o Deus que te purifica. O Deus que diz, anda na minha presença. E seja como eu. Seja perfeito. Sabe, adolescente, eu estava comentando isso outro dia, que quando anda muito uma com a outra, fica até mexendo o cabelo igual, e fica assim, né? Já viu? Pega o mesmo jeitinho. E anda com a mesma roupinha, e a mesma pulseirinha, e a bolsinha da moda. Não é assim? É isso que Deus fala. Anda comigo. Vem. Né? Anda comigo, vem conhecer a minha palavra, vem conhecer a minha vontade para você, que dali a pouco, ó, você vai ficar como eu sou. Eu é que te transformo. É a minha presença que te transforma. Naquela cruz ele estendeu a mão. Ele sabe como a gente é incapaz e a gente não consegue se consertar sozinho. Ele conhece os nossos problemas, casamentos, famílias, situações. Ele sabe que a gente não dá conta. Mas Ele pode tudo. E tudo que a gente tem que fazer é se humilhar. E se humilhar é uma coisa ruim. A gente não quer se humilhar, a gente quer que nem esse povo de Babel aqui. A gente quer, não, eu dou conta, eu faço do meu jeito. Não, mas por que tem que ser do seu jeito, Deus? Ele fala, vem com a tua incredulidade, vem com as tuas dúvidas, vem com a tua rebeldia. Eu te aceito, vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, você que está cansado da religião, você que está cansado de igreja, pode vir também. Eu te aceito. Você que está decepcionado com as pessoas, com líderes, com lideranças, com pastor, com padre, com tudo que é religioso, vem também. Porque, olha, queridos, Jesus não é propriedade de religião nenhuma. Não é propriedade de denominação nenhuma. Ele está acima de tudo e de todos. Nós só nos reunimos aqui para conhecer a palavra dele, para conhecer o manual. Então ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, olha, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tudo que ele quer é que você diga, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Não religião, Jesus. A mão dele está estendida naquela cruz. E quando você faz isso e dá esse passo e diz, eu preciso de ti. Entra na minha vida. Eu ia na igreja, eu vi ele crucificado ali, e eu falava, mas para que isso? E eu nunca entendi que demorou para entender, que aquele sangue derramado há 2000 anos seria derramado sobre a minha vida, no reino do Espírito, se eu simplesmente entregasse a minha vida para Ele, mesmo sem entender nada, porque eu me lembro que eu não conhecia a Bíblia, mas eu quis esse Deus que deu a vida por mim e que me aceita como eu sou, com todos os meus defeitos. Eu me lembro que quando me convidaram, você quer entregar sua vida para Ele? Eu falei, eu quero. Sabe por quê? Porque eu já estava muito cansada de viver do meu jeito. Estava pesado demais, viver por minha conta. Eu falei, eu preciso de ti. Por isso, se você precisa de Jesus essa manhã, feche os seus olhos agora. Lembra que 1 Coríntios 6,17 diz, aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Talvez você esteja cheio de dúvidas. Não importa. Você pode agora, no silêncio do seu coração, falar com Deus. Diga que você quer conhecê-lo. Diga que você tem dúvidas. Diga que você precisa muito dEle. Faça agora o seu pedido silencioso. Ele agora está contemplando o teu coração. Somos muitos aqui invocando o nome dEle. E esse lugar está cheio de anjos. Anjos são soldados que pegam as nossas orações e começam a trabalhar para cumpri-las. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui diante de Ti. Cada sonho, cada necessidade, cada projeto.
Coloco também as dúvidas. E oro, Senhor, que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Pai, o Senhor sabe as nossas resistências, o Senhor sabe as nossas fragilidades, mas o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui, porque o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, o Senhor se faria presente e se manifestaria. Então manifesta-te aqui agora em cada situação, em cada casamento, em cada família. Pai, se existe alguém enfermo entre nós, que receba a cura agora, em nome de Jesus. Nós cremos no Teu poder, cremos que o Senhor tudo pode. Pai, se alguém tem alguma necessidade da ordem que for, eu oro te pedindo que o Senhor entre com a Tua provisão. Que o Senhor venha, Pai, reverter situações aqui, Pai, diagnósticos de médicos, situações terríveis, Senhor. E oro, Pai, colocando alguns desejos, Pai. A Tua palavra declara: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Pai, contempla corações aqui que Te amam. Corações que Te amam, Pai. Pai, o Senhor mesmo disse: vós que sois falhos, que sois maus, dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, Pai, venha atender. O Senhor é um Deus delicado e gentil, o Deus que se preocupa da coisa mais pequenininha até a coisa mais séria e importante. Assim como nós queremos dar coisas boas para os nossos filhos, atende agora o pedido silencioso de cada um daqueles que está aqui. E eu oro, Pai, Senhor, já te agradecendo, porque a fé é a certeza do que se espera e ainda não se vê. Livra-nos da incredulidade, mas ajuda-nos a cada dia mais te conhecer mais, confiar em Ti de todo o nosso coração. Amém, queridos? Amém. Eu creio que Deus fez algo maravilhoso aqui. Fez ou não fez? Você crê? Eu creio. Eu creio que o Senhor fez algo tremendo e maravilhoso. Eu tomo posse, porque Ele já fez. E eu quero fazer um convite para todos, porque a gente fica sem graça de fazer oração sozinho, né? Talvez alguém nunca tenha em voz alta entregado sua vida para Jesus. Aí você fala assim: ah, mas precisa falar em voz alta? Você mesmo acabou de falar que você fecha a porta do teu quarto e Deus ouve. É verdade. Você fecha a porta do seu quarto, Deus ouve. Fica em pé mais um minutinho. Mas, lá em Romanos, capítulo 10, versículos 8 e 9 e 10, diz assim: se em teu coração creres e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, como teu Deus, você vai ser salvo. Você vai, não apenas quando você morrer, ir para o céu, não é isso. Mas você vai receber a vida de Deus. Você vai se tornar um só espírito com Ele. A vida de Deus vai entrar no seu coração. O Espírito Santo vai entrar na sua vida. E tudo que você precisa fazer é crer e dar liberdade para o Espírito Santo agir. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Entra na minha vida. Porque Deus é cavalheiro e Ele só entra a convite, queridos. Ele só entra se você convidar. Então eu vou pedir para todos aqueles que quiserem, e até os que já fizeram, fazer essa oração comigo, ok? Você repete comigo? Você quer repetir, fazer essa oração com eles, pastor? Então, conduz eles. Fecha os seus olhos agora. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, abrir o seu coração e pedir para Ele entrar e ser o dono da sua vida. Olha, é sério, viu? Eu não quero que você faça isso porque eu estou pedindo, porque alguém do lado vai orar. Você vai convidar Ele. Naquela cruz Ele fez uma aliança de sangue. Ele disse sim para você. Ele estendeu a mão. Sabe o que você vai fazer agora? Você é a noiva, Ele é o noivo. Ele fala assim: amado meu, amada minha, vem. Ele disse sim para você naquela cruz. Só que você pode falar: não, ainda não quero, não sei. Ou você pode estender a mão e dizer: sim, eu te recebo como meu Deus. Eu sei que todo mundo sabe que o Senhor é Deus. Quer creiam, quer não creiam. Mas hoje eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Aí esse é teu momento de dizer sim para Ele, ok?
O pastor vai nos conduzir em oração, feche os seus olhos agora. E se você quiser e crer, repita com ele. Diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego, eu me rendo e eu declaro que sou dependente do Senhor. Toma minha vida, vem morar dentro de mim, toma o meu coração, faz tudo novo, enche-me da tua vida. Eu me entrego para no meu viver te honrar como meu Deus, como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado por me amar e me aceitar. Eu quero ser transformado, andar contigo e ser como tu és, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia.